Mas precisamos apresentar a segunda espécie de heterocomposição, as decisões de tribunais administrativos. Que tribunais seriam esses? Entendam, há algumas matérias que aí, dada a especificidade com que se apresentam e as soluções que necessitam de uma certa agilidade, ou seja, não podem esperar a tão conhecida morosidade do Poder Judiciário, essas questões elas são submetidas à apreciação de um órgão julgador que não está dentro aí da estrutura do Poder Judiciário. Esses órgãos são os tribunais administrativos. Você quer exemplo deles? Vamos lá. Tribunais de contas. Esses são exemplos típicos. Eles são, na lição de Eli Lopes Meirelles, são órgãos independentes dentro da estrutura administrativa, não aparecendo vinculados a nenhum dos três poderes, mas fiscalizador e apoiador de cada um deles. Assim, desse jeito, ao julgar as contas de um agente público, a sua decisão vai ser de um terceiro equidistante das partes. Outro exemplo? Olha só, justiça desportiva. Você sabe o que é? Pois é uma instituição de direito privado, só que com interesse público. Os tribunais dessa justiça, elas funcionam dentro das federações. E aí o STJD dentro da confederação. Quer ver, no caso do futebol, portanto, o STJD estaria dentro da CBF. Por óbvio, esses tribunais eles só vão apreciar as questões relacionadas com as competições desportivas, Só que com uma característica marcante e excepcional. A matéria ali discutida, antes de ser levada ao conhecimento do Poder Judiciário, deve ter esgotada a via administrativa. E isso, senhores, está previsto na Constituição Federal, artigo 217, parágrafo 2º. Isso é interessantíssimo, não é? É interessante porque você deve anotar que é uma exceção. Na avassaladora maioria dos casos, o Poder Judiciário ele pode ser instado a se pronunciar independentemente de qualquer decisão administrativa. Às vezes isso cai em prova. Quer outro exemplo? Agências reguladoras. Você sabe o que são agências reguladoras? Em linhas gerais, aí, de forma resumida, elas foram criadas quando no movimento de privatizações, pelo que passamos aí no Brasil na década de 90. Ou, numa linguagem mais obscura que eles encontraram dentro do Programa Nacional de Desestatização. Mas era privatização. O que ocorre na privatização? Um serviço que antes era prestado pelo Estado na forma de monopólio, isso é ele, passa a ser prestado por um particular, que por óbvio visará o lucro. Agora imagina um particular cuidando de um negócio em monopólio. Ficaríamos eu e você à mercê de suas ambições sem proteção alguma, não é verdade? Para evitar então esse lucro a qualquer preço, ou seja, que os particulares cobrassem um absurdo por um serviço porcaria, foram criadas as agências reguladoras. Tem feito um ótimo trabalho, não? Principalmente na telefonia. Tudo bem. Para isso, portanto, elas acabam tendo o poder de criar regras jurídicas gerais e para o nosso estudo atual, elas podem inclusive compor as lides de natureza econômica. Há outros exemplos aí de tribunais, como o Tribunal Marítimo, o CAD e vários outros. Eu acho que para nós já está de bom tamanho esses exemplos. Bom, o que há de comum nessas decisões? Vejam, cada uma delas possui a sua executividade. Caso não sejam atacadas aí no prazo legal, também não poderão ser modificadas mais. Mas muito cuidado, não poderão ser modificadas no âmbito administrativo. Neste, perante a administração, pode ocorrer a coisa julgada administrativa, ou seja, nenhum outro tribunal administrativo poderá alterar aquela decisão. Anotem, marquem, rabisquem. A matéria discutida perante os tribunais administrativos poderão sempre serem apreciadas pelo Poder Judiciário.
Decisão administrativa não faz coisa julgada material. Os tribunais administrativos não detêm jurisdição. Em linhas gerais, portanto, o que são decisões de tribunais administrativos? Vamos aproveitar aí a definição do Fred Didier. Vou só modificar alguma coisinha. Trata-se de uma função atribuída a terceiro de realizar de modo imperativo, reconhecendo, efetivando, protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas na sua área de competência, estabelecida em lei, em decisão suscetível de controle externo, sem possibilidade de tornar-se indiscutível. Deixamos para o final a arbitragem, já estamos chegando lá.